Fala galera palmeirense, Samuel Dias aqui na área e seja bem-vindo e bem-vindo ao canal. E hoje, dia 12 de 5 de 2024, eu vou falar sobre a vitória do Atlético Paranaense contra o Palmeiras por 2-0. Resultado aí que acabou tirando a possibilidade do Palmeiras assumir provisoriamente a liderança do Brasileirão 2024. Mas antes de falar sobre os tópicos desse conteúdo, desejar um feliz Dia das Mães. Espero que você, mãe, tenha aproveitado ao máximo e que não fique apenas nesse dia, mas todos os dias do ano, um dia de celebração a vocês, que são um alicerce para a nossa vida, beleza? Mas vamos falar aí sobre esse resultado aí que tá dando um bafafá tremendo aí, principalmente depois da entrevista do Abel Ferreira aí com relação à Arena Barueri. Eu quero separar aqui em três blocos, né? E antes de separar desses três blocos, vamos falar, né? A partida foi realizada na Arena Barueri, já que o Allianz Parque está sendo utilizado para shows. O Palmeiras acabou aí sendo derrotado por 2-0, gols de Pablo de falta e o gol contra do Gustavo Gomes no segundo tempo, né? Teve uma determinada etapa aí no segundo tempo que o Palmeiras jogou com um a mais, teve depois um lance lá com uma expulsão do Rafael Veiga num um pé de ferro junto com o Fernandinho, mas aí foi avaliado no VAR lá, viu que o cartão vermelho não era tão prudente assim, e, enfim, o árbitro acabou revertendo aí, dando amarelo para ambos os jogadores na dividida. E, enfim, eu vou separar então três blocos desse conteúdo, que é falar sobre o Rafael Veiga, que foi considerado aí por algumas matérias aí, para alguns palmeirenses aí o vilão desse jogo. Outro vou falar um pouco sobre o Arena Barueri e finalizar aí com a comissão técnica aí do Palmeiras. Vamos falar sobre o Rafael Veiga, que no meio de semana teve um jogo bastante importante para ele, que poderia ter dado uma guinada, que foi a partida contra o Liverpool, na qual ele fez 2 gols, inclusive o primeiro gol foi bem bonito. E parecia que ele ia voltar a ser aquele Veiga que nós estamos acostumados a ver, que é um jogador mais decisivo, mais participativo. Mas contra o Atlético Paranaense, ele voltou numa escassez com relação à criatividade, voltou a estar encaixotado. Não sei o que está acontecendo com esse atleta, não sei se é alguma coisa pessoal. Sim, não falta realmente vontade, não falta realmente poder de decisão para ele de querer puxar a responsabilidade, mas ele não está sendo o Rafael Veiga que nós estamos acostumados a ver. O post dele já exemplifica isso, né? Que até ele está sentindo isso, que ele não está se dando bem, que ele não está no momento legal. E é interessante também quando o atleta ele mesmo assume esse tipo de situação, mas é inegável que o Palmeiras está passando por uma fase que eu já tinha comentado que alguns atletas não estão se destacando individualmente, né? O Palmeiras é um time coletivo, mas alguns atletas determinantes assim na parte individual fazem muita diferença no dia a dia, né? Nos jogos, enfim. Eu falo do Everton, falo do Gustavo Gomes, falo do Piquerez. O Zé Rafael fez muita falta no mês de abril, ele tá voltando aí, mas quando volta um, outro machuca, que é o Aníbal Moreno. E o Rafael Veiga não, assim, quando ele tá numa fase legal, acaba ele tendo algum tipo de contusão, que ele fica 2, 3 jogos fora, e depois para retomar de novo, precisa ali de aquecer o motor, e ainda não aqueceu, né? Depois da última ausência dele aí, que ele ficou alguns jogos fora nesse ano, ele voltou e não tá ainda legal. E é mais curioso ainda que o Rafael Veiga, se vocês pegarem até meus vídeos no início desse ano, eu tinha comentado que ele voltou a acabar. Ele estava tão top que alguns jogadores não estavam conseguindo acompanhar ele, porque ele realmente começou o ano voando, mas depois teve uma queda brusca e alguma coisa está acontecendo com ele. Não é uma questão técnica, não é uma questão igual eu falo de poder de decisão, de puxar a responsabilidade, é alguma coisa emocional, alguma coisa que está na cabeça dele. Não sei se foi a contratação do Felipe Antes que acabou mexendo com ele, se é o fato de que ele não está sendo mais convocado pela seleção brasileira, que ele queria ter tido uma convocação agora para a Copa América. Então deve ter sido N fatores que fez com que o Rafael Veiga acaba levando algumas coisas emocionais para dentro de campo e acabando não rendendo, né? Mas isso é um achismo da minha parte, né? Ele perdeu o pênalti hoje, perder pênalti todo mundo pode perder, está propício a isso. Depois foi o causador de um lance lá, que o gol do Pablo, porque a bola bateu nele, resvalou nele na falta e acabou ali tirando a visão ali do Everton, né, perdendo tempo para alcançar a bola. Mas não foi só isso, né? Além dele ter participado como principal ator nesses lances decisivos, ele também não chamou atenção,
tentando alguns chutes precipitados, alguns cruzamentos precipitados, até às vezes escanteio, que ele é bem cirúrgico no escanteio, um veneno também não estava legal. Enfim, o Rafael Veiga é um caso à parte. Eu pensei que depois da quinta-feira do meio de semana contra o Liverpool as coisas poderiam dar uma guinada diferente, mas enfim, alguma coisa está acontecendo com ele, né? E aí, para não estender tanto o vídeo, vamos falar sobre a Arena Barueri, que assim, hoje eu acredito que foi o desfecho com relação a essa situação. Eu falo que é importante realmente um clube ter outro estágio, ter um outro local que possa ser convidativo para a torcida, mas um time que é tricampeão da Libertadores, 2 vezes campeão brasileiro, vem ganhando aí, bicampeão brasileiro, campeão paulista, levar um público de 12 mil, com todo respeito, né, a Arena Barueri, não é legal, né, meu? Não estou falando aqui em questão de valores, não estou falando em questão de logística, não estou falando nada disso. É uma situação onde, num jogo onde era 6 pontos, o Atlético Paranaense, se o Palmeiras vencesse, o Palmeiras poderia assumir provisoriamente a liderança. Era jogo de 6 pontos, o campeonato ele é difícil, são jogos decisivos. Quando o Palmeiras não tem ali a pressão da torcida, tem vários fatores externos que acabam contribuindo para que a atmosfera não contribua para que o Palmeiras ali faça um jogo da forma como o Palmeiras costuma fazer. Isso é inegável, que acaba colocando na conta ali do balde ali pelo resultado da partida. O Palmeiras já perdeu para o Internacional por 1-0 num jogo onde a Arena Barueri já não tinha toda a torcida. E eu estava até acompanhando aqui a nota do Estadão para passar o número exato para vocês nesse vídeo. 12.108 presentes foi o público da Arena Barueri para um jogo às 4 horas da tarde contra o líder do campeonato até então, com o Atlético Paranaense 11 pontos e o Palmeiras 8. Uma sexta rodada de Brasileirão. É pra refletir, né? O Abel, ele até comentou depois, né? Tem uma frase aí polêmica dele aí na coletiva. Tô até tentando acompanhar aqui antes de passar esse vídeo, falando que não me cobrem de ser campeão se enquanto nós estivermos jogando aqui na Arena Barueri. Tá, o Palmeiras, ele sabia desses riscos, agora o que fazer? Então, pra mim, foi um desfecho da história. O Abel já deixou claro a posição dele. Alguns jogadores, embora eles não possam comentar a respeito disso por questões N, né? Seja contratual, seja para não colocar também em xeque uma situação ali constrangedora junto até o público local, enfim. Mas assim, é inegável que o Palmeiras não se sente confortável jogando na Arena Barueri. Ponto final. Acredito que isso está muito claro para as pessoas ali presentes e para quem está fora também. Agora, o que a Leila Pereira, Anderson Barros e companhia vão fazer é uma coisa que eles vão ter que decidir. Agora o que o torcedor palmeirense quer também, que vai ser um fator também estranho, vai jogar no Morumbi? Vai jogar no estádio do principal rival? Vai jogar no Canindé? Enfim, aí vai ter que também tomar uma decisão com relação a esse ponto, porque contra o Independiente Del Valle, que é o jogo do meio de semana, Libertadores joga no Allianz Parque, mas aí já no próxima partida, se eu não me engano, contra o Vasco, já não joga no Allianz Parque de novo. E aí, para finalizar o vídeo, falar sobre a comissão técnica, né? Porque eu entendo, né, que no calor da emoção você fala coisas que não deve, você toma atitudes que depois você pode se arrepender, e assim faz parte da vida. Todo mundo é ser humano e é normal, né? Principalmente com pessoas que possuem aí, digamos, um status bem alcançado e de extrema, digamos, reputação por terem conquistado, né? Por ter lutado muito para ter esse status, por ter conquistado N títulos, N certificações, etc, e blá blá blá. Mas assim, não tem como, né? Assim, pra mim a comissão técnica ali do Palmeiras fez papel ali realmente bem abaixo de ficar reclamando com a arbitragem logo após o pênalti perdido pelo Rafael Veiga. Não sei se o Abel Ferreira depois se retratou, enfim, falando que o jogador adiantou. Não entendi nenhuma dessas reclamações. Você ter o Abel Ferreira tomando cartão amarelo, o João Martins tomando cartão amarelo, o Vitor Castanheira tomando cartão vermelho na mesma partida, pilhando os jogadores. Isso não tá legal, né, meu? Assim, tudo bem, alguns torcedores podem até ir contra o meu comentário aqui
é a democracia, é o fator de que cada um tem a sua opinião, seu comentário, mas assim, não dá também para ficar jogando responsabilidade sempre para arbitragem, em específico com relação a essa partida. Eu não compactuo o que aconteceu com relação à comissão técnica. Você não vai ter nenhum dos três na próxima partida contra o Criciúma, no próximo domingo, né? Deixa eu até colocar aqui a data exata para não falar besteira para vocês, que é no próximo domingo, sétima rodada, às 19/5 no Heriberto Hilson, né? Contra o Criciúma às 11 horas da manhã. Às 11 horas da manhã. Então, assim, quem vai comandar o time é o Andrei Lopes, o Cebola, não vai ter nenhum dos três. Então, assim, é muito estranho, né? Eu nunca tinha visto isso na minha vida, de três membros da comissão técnica estarem suspensos por cartões e não vão. E outra coisa, né? Foi um desastre total depois que o Veiga perdeu o pênalti, porque o Palmeiras, além de não ter conseguido em nenhum momento, na minha avaliação, chegar próximo do gol, apesar que o Bento fez uma boa partida e pela Globo até foi considerado como o jogador da partida, né? Mas em nenhum momento assim, eu senti o Palmeiras realmente poderia empatar, poderia, né? Teve a expulsão ali do Atlético Paranaense, falei, pô, passou aquela sensação, mas assim, vendo o time, né? Sempre bola alçadas na área, sempre jogadas mais na raça, na vontade, do que realmente ali numa criatividade. E depois que tirou o Estevão, que na minha avaliação era o jogador mais agudo do time, tentando fazer jogadas mais individuais, buscando jogadas mais complexas de puxar um drible. Ali o time também perdeu ali qualidade, aí foram bolas alçadas em demasia. Enfim, foi um desastre. O Abel Ferreira tentando ali no vai ou racha ali nem sei qual foi a escalação do Palmeiras mais, se era 3 5 3, foi uma loucura. Mas enfim, né? Nem sei se eu fiz a conta certa aí. Mas assim, foi um desastre. Foi um jogo que o Palmeiras realmente tem que pegar e utilizar como estudo. E outra coisa, né? O Palmeiras enfrentou uma equipe muito forte, um treinador que a gente conhece, que é o Cuca, sabe como jogar contra o Palmeiras, é um treinador cascadura. E na minha avaliação, assim, para finalizar, foi uma vitória merecida do Atlético Paranaense. Enfim, mas o Palmeiras aí tem bastante coisa aí para estudar com relação a essa partida, que vai valer muito a pena. Às vezes uma derrota dessa aí pode colocar as coisas também numa situação assim, de, olha, vamos refletir, porque tem algumas coisas que não estão legais aqui, que a gente precisa trabalhar. Mas é isso, galera. Então, esses são os meus principais comentários com relação a essa partida. Acabei estendendo um pouco mais do que eu devia aqui. E, bom, se você não concorda com a minha opinião, comenta aí se você concorda, mas tem um complemento aí, tem algo, tem uma informação adicional, fique à vontade. O que você acha, né, do Palmeiras levando essas partidas do Barueri? Comente aí a respeito, beleza? Quero desejar a todos vocês uma excelente semana, um forte abraço, fique com Deus e até mais.